Bom, chegamos na aula 10 e é nessa aula que eu vou apresentar para vocês o que é uma liderança solar. Nos últimos 10 anos eu busquei entender o que é a essência do ser humano, o que o ser humano precisa para se desenvolver livre e conectado com a sua autenticidade. Eu cheguei à conclusão de que quando o ser humano recebe uma educação que traz tudo isso que a gente falou, o mundo é bom, o mundo é verdadeiro, o mundo é belo, esse ser humano ele se torna humanamente iluminado. E essa iluminação que ele desenvolve tem a capacidade de ser uma liderança solar. Então, uma liderança solar nada mais é do que a capacidade de iluminar e aquecer processos e pessoas e relações. Então, para mim, são as lideranças solares que vão transformar a vida social. E elas vão transformar essa vida social a partir do pensar com o coração. Então, são pessoas que conseguem conectar o que está aqui com o que está aqui. Então, o que eu sinto, eu tenho a capacidade de ordenar e trazer para cá e atuar no mundo. Então, a base da liderança solar é atuar através do pensar com o coração. Um exemplo de uma liderança solar é, por exemplo, grandes pessoas que trouxeram conceitos revolucionários. Então, aqui a gente pode falar Martin Luther King, a gente pode falar também da Bell Hooks, a gente pode falar de seres humanos que trouxeram iluminação para os processos de desenvolvimento social. Uma das grandes entidades solares, a gente pode falar de Jesus Cristo, que era um ser humano ideal, vamos dizer assim. O Steiner vai falar que o Cristo Jesus, ele é o representante da humanidade, ele é o representante do que é um ser humano. E aqui a gente pode trazer as características dele como as características do verdadeiro ser humano. Então agora eu vou trazer 4 pontos que são muito importantes para o desenvolvimento e para a atuação de uma liderança solar. O primeiro ponto é a habilidade dos líderes solares de lidar com processos de decisão. Um líder solar, ele consegue articular um processo de decisão em que não exista polaridades. Ele consegue estabelecer muito bem critérios que cheguem a um ponto comum. Então, um exemplo clássico, estamos numa reunião e existem vários pontos que se divergem nessa reunião. O que uma liderança solar faz? Primeiro, ela tem a capacidade de fazer boas perguntas para estabelecer o cenário, a imagem dessa decisão. Depois disso, essa liderança solar ela tem capacidade de ajudar o grupo a estabelecer os critérios para essa tomada de decisão. E a partir desse processo, ela vai conduzindo para a metamorfose chegar no ponto de uma decisão que seja boa para todos. Então, a liderança solar ela tem capacidade de desenvolver um processo decisório que não trabalha polaridade, mas que trabalha um direcionamento em direção a uma solução em que todos estão de acordo. O segundo ponto é que a liderança solar ela sabe que cada encontro pode mudar o seu destino. O que acontece quando eu percebo que cada encontro que eu faço na minha vida ou no meu dia a dia pode mudar o meu destino? Eu me coloco disponível para a experiência. Eu saio do meu estado de reatividade e entro no meu estado de receptividade. O que aquela individualidade tem para trazer para mim? Que tipo de experiência que eu vou desenvolver com essa individualidade que pode ser fundamental para o meu destino, fundamental para o desenvolvimento da minha autenticidade? Então, uma liderança solar, toda vez que ela encontra alguém, toda vez que ela faz um processo de relacionamento, ela sabe que aquilo pode vir a transformar ou trazer o que ela gostaria de desenvolver. O terceiro ponto é que a liderança solar, ela atua a partir de um interesse genuíno pelo outro. Esse interesse, ele vem acompanhado de uma compaixão.
e de uma atenção quanto ao modo do outro de experienciar a vida. A liderança solar, ela vai compreender que graças ao fato de escutar alguém com profundo interesse, essa pessoa que está sendo escutada, ela pode descobrir a própria verdade. E isso alimenta o seu desenvolvimento. Então, no momento em que eu me coloco disponível na escuta, isso vai ser bom para mim, mas isso vai ser melhor ainda para a pessoa que eu estou escutando, porque através da escuta e através dela perceber que ela está sendo escutada genuinamente, ela vai entrar em contato com a própria natureza e com a própria verdade. O quarto ponto é que a liderança solar, ela compreende que conflitos são essenciais para o desenvolvimento humano. Portanto, para as lideranças solares, o conflito é sempre uma oportunidade de evolução da própria consciência. O Einstein vai ter uma frase muito boa, que eu não vou saber repetir exatamente, mas ele vai falar assim: nenhum problema é resolvido a partir da consciência que o criou. Ou seja, eu não posso resolver um conflito ou um problema se eu ficar no estado de consciência que ele surgiu. Então, uma liderança solar, e o Einstein pode ser considerado uma liderança solar, tem essa capacidade de compreender que os conflitos são essenciais para a evolução da nossa consciência. A liderança solar é o grande processo de autoeducação. Um líder solar, ele nunca deixa de se autoeducar. Ele sabe que não tem um fim. Ele sabe que o desenvolvimento dele não vai chegar um momento em que ele sabe tudo e acabou. Não. Uma liderança solar, ela está sempre se autoeducando e ela está muito mais no lugar de aprendiz, e ela começa a gostar muito mais do lugar de aprendiz do que detentora do conhecimento. Uma liderança solar, ela mais escuta do que fala. Uma liderança solar, ela tem sempre um objetivo de integração dos processos. A liderança solar, para mim, como eu já disse, ela é a solução dos nossos problemas. Lideranças solares vão transformar o mundo. E é nessa pegada de liderança solar que eu te convido para a próxima aula, para você aprender sobre algumas técnicas que você pode fazer ou sobre coisas que você pode procurar para desenvolver a sua liderança solar. Te vejo na próxima aula.